A mensagem que eu tenho para você hoje, o tema é novo nascimento e conversão. Por que esse tema, novo nascimento e conversão? Porque nós estamos no mês de maio, mês de mais um para Jesus. Então nós precisamos entender sobre o novo nascimento, nós precisamos entender sobre conversão. Para quê? Para que a gente venha entender as pessoas. Porque ao mesmo tempo que nós podemos ganhar pessoas, nós podemos perder pessoas. E como se trata de valores eternos, como se trata de valores celestiais, que são almas, são pessoas, quanto maior for o cuidado, mais nós vamos potencializar o reino de Deus na terra. O novo nascimento e conversão, embora que parecem serem distintos e separados, embora que atuem em áreas diferentes, mas eles se completam. E eu quero que você preste muita atenção, colocando seu telefone no modo avião, e anotando algumas referências bíblicas que vão impactar o teu coração e a tua alma, olhando para o novo nascimento, que o novo nascimento é um ato instantâneo que acontece no espírito da pessoa, porque nós somos divididos por corpo, alma e espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos, nós somos a tricotomia. Nós somos divididos em três partes, que ao mesmo tempo que é divididos se completam: espírito, alma e corpo. Quando nós olhamos para o significado do espírito, nós entendemos que o novo nascimento é um ato, é um evento, é algo que acontece no espírito da pessoa. Ou seja, a pessoa acaba tendo um encontro com o Espírito de Deus, aí inicia o novo nascimento. É quando o espírito do homem nasce em Deus. Esse é o novo nascimento. Olha o que diz: o novo nascimento é um ato de salvação. A pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10:9 diz assim: a saber que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É importante você entender. Há uma frase que muitas pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Eu só passo a ser filho de Deus no momento que eu reconheço Jesus como meu Salvador. No momento que eu confesso, no momento que eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu não sou mais simplesmente uma criatura de Deus, eu venho a ser a filho de Deus. Eu me transformo, eu reconheço Jesus como meu Senhor. E quando eu estou falando meu Senhor, eu estou falando meu dono. Ele será o teu dono, Ele vai te guardar, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger. Então é importante entender, é importante ficar claro isso para você. Nós só transformamos ou transportamos de criatura de Deus para filho de Deus quando eu recebo Jesus, quando eu reconheço Jesus, quando eu confesso Jesus como meu Salvador. Com muito carinho, eu quero que você olhe para a direita. Será que tem uma criatura de Deus ou tem um filho de Deus do teu lado? Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda. Aleluia. Se você é criatura de Deus, hoje é a noite de você reconhecer Jesus como teu Salvador e você ser transformado para a família da fé, sendo filho de Deus. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nesta noite? Aplauda Jesus bem forte. Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Aleluia. É um evento, é uma ação, é um ato imediato que acontece no nosso espírito, o novo nascimento. Mas é importante você entender que não fica só no espírito, não fica só no novo nascimento. Precisamos passar pelo processo de conversão. No espírito você tem esse ato novo nascimento, mas na sua alma vai iniciar o processo de conversão. Significado da alma: conversão acontece na alma. Conversão é a reeducação da alma. A palavra de Deus é inserida no coração e na mente da pessoa. Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Aí então começa o processo de conversão. As coisas negativas são substituídas por coisas positivas. Os desejos de pecar são substituídos pela vontade de obedecer a palavra de Deus. Isso precisa ficar claro para você. Isso precisa fazer sentido para você, porque isso fazendo sentido para você, automaticamente vai trazer clareza, libertação. Aí você vai entender que algumas coisas na sua vida precisam ser excluído. Por exemplo, é importante você entender que a nossa consciência é moldada pela nossa educação. A nossa consciência é moldada pela nossa educação. Então, se a minha educação for ruim, a minha consciência vai ser ruim, porque existe um modelo. Sabe aquela pessoa que você diz assim: essa pessoa é uma sem noção, essa pessoa é uma sem juízo? Pois bem, a consciência dela não vai acusar. Por quê? Porque a educação dela moldou a consciência. Por exemplo, uma pessoa que coloca bomba no seu corpo, entra num lugar público, explode um ginásio, explode um apartamento, explode um shopping. A educação daquela pessoa moldou a consciência. Então a consciência daquela pessoa não vai acusar ela para ter um ato terrível desse, porque a educação dela ensinou ela que aquilo é louvável, sacrificar a sua vida, enfim, e trazer um resultado que venha a ser um sacrifício a Deus, algo totalmente negativo para nós, que temos a nossa consciência moldada por uma educação, à luz da palavra, entendendo que isso é errado, é pecado, é negativo. Então é importante você tentar entender as pessoas. Tenta entender as pessoas, porque a consciência dela foi educada de uma forma negativa, sem princípios, sem direcionamentos. Aí então a pessoa acaba agindo de uma forma totalmente pecaminosa e errônea. Por isso que são dois elementos fantásticos que nós precisamos entender: o novo nascimento e a conversão. Eles se completam de uma forma que a vida da pessoa será transformada. Mas nós precisamos tentar entender, porque imagina quantos de nós aqui fomos educados de formas diferentes, quantos de nós aqui tivemos valores totalmente que ferem os princípios da palavra de Deus. Eu, quando criança, fui ensinado que homem, para ser homem, tinha que ter um monte de mulher. Agora você imagina uma vida tão terrível que eu vivi, uma vida de prostituição, uma vida totalmente negativa, uma vida totalmente sem princípio. A minha consciência não me acusava. Por quê? Porque a minha educação dizia que homem, para ser homem, precisava ter um monte de mulher. Mas depois que eu me encontrei com a palavra de Deus, eu entendi que homem, para ser homem, no meio do monte de mulher, honra a esposa que tem em casa. Por isso é importante você entender que precisa a ação de Deus na nossa alma. Porque na nossa alma, a nossa alma é o centro das emoções, das intenções, dos sentimentos. A nossa alma é como que um banco de dados, de informações, sendo elas negativas. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada na fé, eu não queria pecar, eu não queria viver uma vida pecaminosa, eu não queria viver uma vida escrava. Eu lembro numa ocasião, a pastora da igreja, eu cheguei no final e disse: pastora, eu quero ficar aqui dentro para o resto da minha vida, porque aqui dentro eu consigo ser crente, aqui dentro eu consigo não pecar, aqui dentro eu consigo me alegrar, chorar, e aqui é isso que eu quero para a minha vida. Dá vontade de morar dentro da igreja para o resto da vida. Ela olhou para mim e disse: meu filho, entenda uma coisa, Jesus não veio prender ninguém dentro de um prédio, Jesus veio para libertar as pessoas. Bem pelo contrário, você não precisa ficar preso na igreja, você precisa ser liberto do mundo, é isso que você precisa. E eu guerreando, e eu automaticamente querendo editar a minha consciência, excluir algumas coisas que existiam na minha alma. Mas gente, eu confesso para você, eu saía da igreja, eu chorava, eu derramava as minhas lágrimas, eu vinha de Novo Hamburgo nas sextas-feiras à noite nos cultos, mas quando eu chegava aqui em Campo Bom, eu não sei se todos vocês são de Campo Bom e têm a mesma idade do que eu, mas quando eu chegava, tinha uma miséria chamada Boate Farol.
quando eu chegava no centro de Campo Bom, eu ouvia aquele barulho. Meu irmão, eu já me desviava, e depois eu já estava bebendo, eu já estava prostituindo, e daí depois, quando eu chegava em casa, de novo vinha aquele sentimento. Por quê? Porque mais uma vez eu fui da igreja, depois fui pecar, fui prostituir, fui beber, aí eu ficava com vergonha, aí eu não queria ir na igreja, porque toda vez que você peca, você fica com vergonha, toda vez que você peca, você tem vontade de se esconder. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Quando eles pecaram, eles foram se esconder de Deus, e Deus veio para falar com eles. Olha para mim aqui. Todos nós falhamos, todos nós erramos, e a gente não pode se esconder, porque Deus, Ele é Pai, e se nós errarmos, se nós pecarmos, se nós falharmos, e nós chegar com o coração sincero diante dEle, Ele perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e fortalece o nosso coração. Mas eu queria vencer, eu queria não prostituir mais, eu queria não beber mais, mas eu não conseguia. E o pior é que aquela vida que eu vivia, eu gostava de viver aquilo, eu gostava de estar lá, eu queria não gostar mais, eu queria não querer mais, mas aquilo era mais forte do que eu. Numa ocasião, falei de novo com a pastora e disse: pastora, eu preciso de ajuda, eu não consigo mais, eu saio da igreja, eu saio de um culto abençoado como esse, quando eu chego na minha cidade, tem uma boate bem na entrada da cidade, é só eu ouvir o barulho, parece que a minha perna já começa a tremer, eu desço do ônibus, eu vou para a boate, eu prostituo, eu bebo, eu não quero mais isso. Eu quero vencer, mas eu não consigo. Qual o segredo? O que eu preciso fazer para vencer o pecado? Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Jesus, eu quero caminhar, mas eu não consigo. Ela olhou para mim com muita simplicidade e disse: é fácil, meu filho, é só você pedir para Deus trocar os teus desejos carnais por desejos espirituais. Diz: como assim? É só você orar, vá na boate, veja a bebida, a prostituição, e quando você chegar para atuar, quando você chegar para fazer, diga que você não quer mais. Eu falei: mas meu Deus, é tão fácil? E ela olhou para mim e disse: sim, Deus, Ele é Pai, e todo pai sempre está com as mãos estendidas para ajudar os seus filhos. Eu saí daquele culto, peguei aquele ônibus, estou entrando na cidade de Campo Bom, e o barulhinho aquele era o mesmo. Quando eu desço, subo as escadas da boate, quando eu chego lá, já encontro os meus amigos. Os meus amigos já estão prontos, vindo com bebida alcoólica. Quando chego, e aí, tal, para me dar bebida, eu pego a bebida. Quando eu peguei o copo na mão, me lembrei daquilo que eu tinha dito, que eu não queria mais. Eu olhei e disse em pensamento mesmo, eu disse: Deus, troca os meus desejos carnais por desejos espirituais. Eu peguei e tomei um gole daquela bebida alcoólica. Eu não consegui engolir, me deu ânsia de vômito, me deu náusea. Eu dei o copo para o menino, eu corri para o banheiro, tive que cuspir. Eu ouvi uma voz, eu vi a voz de Deus dentro da boate dizendo para mim assim: aqui não é mais o teu lugar. Eu saí correndo do banheiro, eu saí correndo no meio da boate. Os meus amigos gritaram: aí, que tá ficando louco? Onde é que tu vai? Eu digo: vou embora. Vai embora para onde? Para casa. Por quê? Porque Deus falou comigo. Eu vim lá do centro de Campo Bom até 4 Colunas chorando, porque Ele ouviu a minha oração, Ele tocou na minha alma. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual as guerras que você tem, eu não sei com que você luta, com aquilo que escraviza você, eu não sei, mas Deus é Pai. Se você clamar com a alma, se você abrir o teu coração, Ele vai iniciar um processo de conversão, e a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Se tu recebe essa palavra, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Eu vim do centro da em casa chorando porque eu tinha vencido aquela noite, eu tinha vencido naquela hora, e agora tem outro dia. São mais de 20 anos que todos os dias Ele tem me guardado e me protegido. Foi editado, foi excluído alguns valores que eram negativos dentro de mim, relacionado à minha educação.
foram editados e foram excluídos, e aquilo que fazia sentido, aquilo que me escravizava, hoje não me escraviza mais. Aí você vai dizer: mas pastor, você não é tentado? Claro que sou tentado, e tentado nas mesmas áreas, mas ser tentado não é pecado. O pecado é você não resistir à tentação e pecar. Hoje nós temos um lema aqui dentro da Visão, aleluia. Se eu preciso ter um pastor, eu preciso ter um discipulador, eu preciso ter um líder espiritual. Quando eu procuro meu líder espiritual, eu vou confessar as minhas tentações, e se eu confessar as minhas tentações, eu não vou precisar confessar pecado. Sabe por quê? Porque eu não vou pecar. Vai ter uma pessoa orando comigo, eu vou vencer a tentação, eu vou vencer o pecado. Jesus na minha alma será suficiente, e o mal não vai mais tocar a minha vida. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aí dentro de você existem as guerras, existem as batalhas. Aí dentro de você existe coisas que você ouviu, que você sentiu, e daqui a pouco é arrancado de você. Por isso que o salmista disse, por isso que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe o que acontece? Quando você nasce para Deus no teu espírito, quando você inicia o processo de conversão na tua alma, vai sendo excluído aquilo que te escravizava, aquilo que te amarrava, aquilo que te prendia, e automaticamente os desejos espirituais são fortalecidos. Porque, meu irmão, é uma guerra, é uma batalha. É como que dois cachorrinhos da mesma ninhada. Aquele que você alimentar mais vai ter mais força, vai crescer, e aquele que não é alimentado vai enfraquecer. Assim a nossa vida, se nós alimentarmos os nossos desejos carnais, se nós alimentarmos os nossos prazeres carnais, automaticamente o espiritual vai sendo enfraquecido. Aí você não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de jejuar, não vai ter vontade de ler a Bíblia, não vai ter vontade de vir à igreja. Mas se você alimenta o teu espiritual, você vai ter prazer de orar, você vai ter prazer de buscar, de ler a palavra, de consagrar, de estar na reunião, de estar nos cultos, levantar a tua mão, adorar a Deus e glorificar. E automaticamente a tua carne vai estar crucificada, vai estar enfraquecida, para que você venha viver uma vida livre, transformada e abençoada. É bem verdade que relacionado a isso, relacionado à tua educação, relacionado também à tua consciência, está tudo ligado àquilo que você viu dos seus pais, você ouviu, você aprendeu, você sentiu. E muitas coisas, tem pessoas que têm vergonha, porque são situações que ficam escondidas dentro de si, e isso precisa ser excluído. Tem muitos casos que nós tratamos e direcionamos pessoas que foram alvos de abuso e acabam não conseguindo desenvolver um relacionamento. Pensam que nessa área, na área emocional, afetiva, na área do relacionamento, jamais serão felizes. Não, a palavra é clara que aquilo que veio para destruir uma pessoa, destruir uma família, Deus é o bálsamo. Olha o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela vai até as juntas e medula, é apta para discernir a intenção do coração. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Os médicos, eles vão conseguir resolver o teu problema físico, mas somente o médico dos médicos, que é Jesus, vai resolver o problema da tua alma. Não interessa o problema que você passou, não interessa aquilo que está escondido dentro de você, o segredo que só você tem, o sofrimento que só você sabe. Não, Jesus quer entrar na tua alma, Ele quer excluir as tuas mazelas, as tuas feridas, os teus machucados, e quer curar você e transformar a tua vida. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar. Eu ouço a voz do Espírito de Deus de uma forma muito clara. Há pessoas aqui nesta noite que estão sendo curadas na alma, sim, feridas na tua alma. O Espírito do Senhor fala muito claro ao meu coração. Ele já detectou esse problema, essa ferida, esse trauma. Ele está arrancando de você, Ele está cicatrizando essa ferida nesta noite, dizendo para você: você será
você será na mesma área a solução de Deus na vida de muitas pessoas. Vou repetir, isso bem claro, muito claro no meu espírito. A área que você está sendo curado agora, a área que está sendo resolvido dentro de você agora, a área da tua alma, essa mesma área que você está recebendo o milagre, a restauração, é nessa área que Deus vai usar você, e você na mesma autoridade vai curar e transformar a vida de muitas pessoas. Se tu recebe essa palavra, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Falamos sobre espírito, alma e agora o corpo. O corpo é o veículo. O corpo é o veículo do novo nascimento e também da conversão. O corpo é o veículo que entra em contato com o mundo físico. O espírito entra em contato com o mundo espiritual. E o espírito é o contato com a divindade. A alma é o contato com o sentimento, as emoções, relacionamentos e desejos. O novo nascimento que acontece no espírito influencia a conversão que acontece na alma, e ambos se manifestam no corpo, que transformam a pessoa como um exemplo dos fiéis na terra.